Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre respostas do réu no vídeo de hoje? Vamos lá, então. Vamos começar, né, a nossa conversa sobre respostas do réu, relembrando algumas questõezinhas que a gente já viu quando a gente estudou as fases do processo, tá? Então, vamos lá. O juiz, né, recebeu a petição inicial, constatou que ela não tem nenhum defeito, ela não precisa ser emendada, ela não é passível de indeferimento liminar ou ainda de improcedência liminar do pedido. O juiz vai mandar citar o réu, né, e vai designar uma audiência de conciliação ou mediação, né, que pode acontecer mais de uma vez, né, pode ter mais de uma sessão de conciliação ou mediação, né, até 2 meses da data da primeira, tá? As hipóteses de não realização, a gente também já falou, mas não custa relembrar. Desinteresse expresso de ambas as partes é necessário, tá? E também não vai acontecer, né, quando não for admitida a autocomposição do direito. Então, se não é admitida a autocomposição, não tem por que as partes tentarem conciliar isso, porque não é admitido, certo? O desinteresse do réu tem que ser feito aí no prazo de 10 dias antes da audiência, tá? E o comparecimento injustificado é ato atentatório à dignidade da justiça, passível aí de multa. Cuidado com o juizado especial, porque no juizado especial, para o autor, vai causar a extinção do processo e para o réu vai acarretar os efeitos da revelia, certo? Temos também aí que relembrar essa diferença entre mediação e conciliação, sendo que na mediação a gente pressupõe que as partes já têm ali um vínculo e as partes vão manter esse vínculo e a gente precisa se preocupar então com uma boa qualidade dessa mediação para que as partes possam efetivamente manter um vínculo. Por exemplo, ações de família, vizinhança, em que as partes vão continuar convivendo. Então, aqui na mediação, a gente faz com que, né, o mediador, né, faz com que as próprias partes consigam chegar à resolução do problema, para que elas resolvam esse problema, a fim de aí fortalecer a relação que elas possuem. Já na conciliação, a gente tem um problema aí pontual. As partes não têm vínculos anteriores, né, e nem vão manter esses vínculos. Temos aí como exemplo causas de direito do consumidor, cobranças de dívidas, né, danos morais, em que as partes não precisam manter essa relação. Então, o conciliador, ele pode até, inclusive, propor soluções. A gente não precisa preocupar que as partes tentem resolver por si sós, né, essa questão, porque elas não vão precisar continuar ali na lida diária, tá? Então, na conciliação, o conciliador pode, inclusive, oferecer saídas, né? Oferecer alternativas para a resolução daquele conflito, tá? Lembrando que mediador e conciliador são pessoas que devem ser capacitadas para cumprir o encargo, né? Tendo, inclusive, que ter curso específico para isso, tá? A gente tem aqui, que eu, salvo o engano, não foi comentado, e é importante a gente ter em mente que existe a possibilidade de o juiz dispensar a audiência de conciliação ou mediação, tá? O enunciado 35 da Infam é usado aí como fundamento para que o juiz possa dispensar essa audiência. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. O que ele fala? Que além daquelas situações de flexibilização do procedimento que já são autorizadas pelo 139, tá? Que o juiz pode, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, a gente não pode ter surpresas, tá? Adaptá-lo às especificidades da causa. Então, isso quer dizer o quê? Se o juiz, vendo que aquela causa não vai dar acordo, que é muito difícil as partes chegarem a um acordo, né? Caso que é específico daquela causa, né? Daquelas partes envolvidas, daquele litígio, ele pode, né? Com base aí nesse enunciado, além do 139, vir a cancelar essa audiência.
temos que ter cuidado, né, e não realizar essa audiência, partir aí para as próximas fases processuais, intimar o réu para apresentar a contestação, né, e depois seguir a fase instrutória. A gente tem que lembrar, né, também que a conciliação ela pode ser feita a qualquer momento do processo, né? Então, se as partes quiserem conciliar, elas podem conciliar, né? Ainda que fora da audiência de conciliação. Mas existe aí essa hipótese, né? Com base nesse enunciado. E aí é legal destacar que agora, né? Com a pandemia, em que a gente está tendo, especialmente com marcas pequenas, dificuldade em realizar audiência por N motivos, dentre eles falta de equipamento, né, para fazer essas audiências online. Os juízes têm feito o cancelamento da audiência de conciliação, né, e aí parte, já intima a parte ré a apresentar a contestação, para que o processo não fique parado, aguardando uma audiência de conciliação, que pode acontecer, sendo que a conciliação pode acontecer fora dessa audiência. Então, vem sendo tomada aí essa atitude por alguns juízes a fim de que o processo ande e não fique parado aguardando a audiência de conciliação, tá? E aí, depois da conciliação ou mediação, se tiver acordo, o juiz vai homologar esse acordo, né? E aí, aquele processo vai ser resolvido através da homologação do acordo, ou, não havendo acordo, o juiz vai passar aí a palavra para o réu. Então, vamos dar uma olhada nas respostas do réu, tá? A gente começa essa conversa de respostas do réu fazendo uma breve diferenciação entre ônus, obrigação e dever, tá? A obrigação, ela se esgota com a prática, geralmente. Eu tenho a obrigação de pagar a quantia tal. Eu paguei, pronto, acabou, se esgotou. Se eu não pagar, eu vou ter sanções, né? Enfim, eu vou ser processado, ou vai me correr juros, multa. E eu tenho, então, uma sanção ligada a essa obrigação e ao seu não cumprimento. Agora, o dever, ele não se esgota com a prática. E também posso ter sanções, né? Imaginemos aí meu dever de boa-fé processual, de cooperação, né? E eu posso aí vir a ter uma sanção, por exemplo, de litigância de má-fé, caso eu não obedeça esses deveres processualmente implicados. Eu perdi a palavra agora aqui. Impostos, esses deveres impostos às partes, perdão. Diferentemente, gente, a resposta do réu não é uma obrigação e não é um dever, é um ônus. O ônus, ele é um imperativo do próprio interesse, ele é uma faculdade. Diferentemente do processo penal, aqui no processo civil, o ônus, ele é uma faculdade da parte, tá? Se ele cumprir com esse ônus, ele vai ter consequências vantajosas. Se ele não cumprir, ele vai ter desvantagens, né? Então, cabe a ele decidir se ele quer exercer o seu direito de resposta ou não, tá? E o direito de resposta é um direito abstrato. Ainda que eu não tenha efetivamente uma resposta capaz de elidir, né, a pretensão autoral, eu tenho o direito de resposta e eu tenho o direito da possibilidade de influenciar o juiz no seu julgamento, tá? Então, quando a gente estuda as respostas do réu, doutrinariamente, a gente dá uma olhadinha em teorias, tá? Vamos dar uma olhadinha na teoria da exceção, uma palavrinha que vai aparecer bastante quando a gente fala aí de defesa dentro de um processo, tá? Exceção pode ter vários significados, né? Processualmente falando, a exceção também tem vários significados, tá? Exceção no sentido pré-processual se equivale ao direito fundamental de defesa, direito constitucional, tá? No sentido processual, é a defesa em si, é o ato da defesa, tá? É aquela peça que eu manifestei a minha defesa
e se materializou. Assim como a petição inicial para a demanda, essa exceção no sentido processual está para a defesa, tá? A exceção no sentido material, diferentemente, ela é um direito. É um direito que o demandado vai fazer uso para ir contra a pretensão do autor, tá? Esse direito, ele é chamado de contradireito, tá? Do réu em face do autor, e ele é apto a impedir, retardar, extinguir a eficácia da pretensão do autor. Então, o autor tem uma pretensão, eu venho com o meu direito para falar, opa, você não tem esse direito seu. Extinguiu esse direito seu, ou está impedindo esse direito seu, tá? E um exemplo que a gente tem é a prescrição, que é um direito do réu para se opor àquela pretensão do autor, tá? Exceção em sentido estrito é a alegação de defesa que o juiz não pode reconhecer de ofício, tá? É alguma matéria, seja aí em relação ao direito material ou processual, tá? Que o juiz não pode reconhecer de ofício. Deve haver a provocação. Vamos partir, então, para algumas espécies de defesa que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Temos aí defesas de mérito e admissibilidade, que podem se subdividir em processuais ou de admissibilidade e defesas de mérito, tá? Então, a gente tem essa contraposição, na realidade, elas não se subdividem, ela tem uma contraposição, ou a defesa é de mérito, ou ela é de admissibilidade, tá? Me perdoe. Então, vamos lá. Vamos começar aí pelas defesas processuais ou de admissibilidade. Tem por objeto, essa espécie de defesa, os requisitos de admissibilidade da causa, os pressupostos processuais. E ela vai trazer aí questões puramente processuais para o debate. Então, ela vai tentar que o autor, ela vai tentar impedir que o autor obtenha o que ele quer, alegando aí algum problema processual da sua petição inicial ou do processo, tá? Em contraposição, nós temos as defesas de mérito, tá? As defesas de mérito são aquelas que vão contra a pretensão em si, contra a matéria, né, que o autor está levando, quanto ao mérito do processo, a questão que está sendo discutida, e não a vícios processuais, tá? Então, ela é oposta contra a pretensão em si, seja para neutralizar os efeitos, retardar a produção dos efeitos, extinguir ou negar, tá? Temos também aí as espécies de defesa, objeções e exceções. Outra espécie em que uma é oposta à outra, tá? Então, temos aí a exceção em sentido estrito, como a gente já viu, que é a alegação de defesa que não pode ser reconhecida ex officio, de ofício pelo juiz, salvo raríssimas exceções legais, tá? Toda defesa que precisa ser arguída é uma exceção em sentido estrito. Toda defesa que o juiz não pode conhecer de ofício é uma exceção em sentido estrito. Então, ela precisa ser arguída pela parte sob pena de preclusão. E ela pode tanto se relacionar com o mérito da questão ou com o processo, tá? Por exemplo, de uma exceção que se relaciona ao processo é a incompetência relativa. Não cabe ao juiz reconhecer. Cabe ao réu alegar sob pena de preclusão. E observem, essas defesas podem ser utilizadas em conjunto. Todas são ali utilizadas em conjunto. Eu ataco vícios processuais, eu ataco o mérito, eu trago questões que só eu posso alegar, eu trago questões que o juiz pode conhecer ex officio. Na defesa, a gente vai mandar tudo para tentar impedir que o autor saia procedente, tá? A objeção, ao contrário da exceção, é matéria de defesa que pode ser conhecida de ofício pelo juiz e não se sujeitam à preclusão, tá? Pode se relacionar ao mérito, né? São raríssimas as exceções, ou podem se relacionar ao processo, tá? E aí, indicação dos artigos 342 e 493 para vocês darem uma olhadinha, tá?
Temos também como espécies de defesa aquela defesa peremptória e também a dilatória, né? Elas não são a mesma coisa, são contrapostas também, assim como as outras, tá? Na defesa dilatória, né, ou exceção dilatória, utilizando aqui o termo exceção como uma defesa, né, como uma defesa em sentido genérico, ela apenas dilata no tempo o exercício de determinada pretensão, ou seja, ela vai ganhar tempo dentro do processo. Por exemplo, aquele réu que alega que houve nulidade de citação, houve um vício na citação. Então, o que ele vai ganhar é tempo dentro do processo, talvez a devolução do prazo para contestar, né, se for reconhecido isso, mas ela não vai colocar fim ao processo, tá? Defesas que, por exemplo, aleguem conexão e esse processo tem que ser remetido para outro juízo, não vai colocar fim ao processo, mas vai dilatar no tempo aí o exercício da pretensão do autor. E temos também as defesas peremptórias, a exceção peremptória, né, que coloca fim no processo. Ela tem o condão de realmente acabar com a pretensão do autor. Temos também a defesa direta e a indireta, tá? Sendo que a defesa direta, o demandado, ele nega a existência dos fatos, né, que o autor alega serem constitutivos do seu direito, ou ainda nega as consequências jurídicas. Quando o réu nega as consequências jurídicas, para ele negar a consequência, ele está admitindo, então, a existência, né? E aí dá-se o nome de confissão qualificada, tá? Costuma se chamar de confissão qualificada. Esse tipo de defesa direta não traz fatos novos, tá? Ela se limita tão somente a negar a existência ou negar as consequências. Nunca vi, não sei, não existe, não aconteceu, e pronto. E por isso não há necessidade de réplica, que seria o direito do autor de se manifestar sobre a contestação. Agora, diferentemente da defesa indireta, ela traz fato novo no processo que vai impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, tá? E ela vai acontecer aí quando a gente traz uma exceção substancial ou alguma objeção substancial, tá? Tanto faz. Seja exceção ou seja objeção. E nesse caso, há necessidade de réplica, porque é agregado fato novo ao processo. E aí, pelo princípio do contraditório e ampla defesa, o autor tem que ter direito de se manifestar a respeito desse fato novo que foi trazido. Temos também aí as defesas instrumental e interna. Qual é a diferença entre essas duas? A defesa, a exceção interna, pode ser formulada no bojo dos autos, certo? Dentro do processo, tá? E é a maioria das defesas, tá? No Código passado, nós tínhamos muitas defesas instrumentais. Agora, não. O nosso padrão é a exceção interna, é a defesa dentro do próprio processo. Mas nós temos também a exceção instrumental, tá? Que é aquela defesa que vai num processo autônomo, tá? Com autuação própria e apensada nos autos do processo principal, tá? Isso, o pensamento do legislador é para facilitar essa documentação, tá? E aí a gente tem como exemplo a alegação de suspeição e impedimento do juiz. Então, vistas as espécies de defesa que podem existir, né, que o réu pode fazer uso, a gente precisa entender que nem toda resposta do réu necessariamente é uma defesa. Existe diferença entre essas duas coisas, tá? Resposta do réu pode, inclusive, reconhecer o direito à procedência do autor. Então, não é porque a gente fala que está oportunizada a resposta do réu que ele vá efetivamente se defender de algo, tá? Então, o réu tem várias opções, né,
de resposta. Ele pode reconhecer a procedência do pedido, ele pode requerer o desmembramento do litisconsórcio multitudinário, que nós já vimos também. Ele pode oferecer contestação, ele pode oferecer reconvenção, ele pode oferecer contestação e reconvenção. Ele pode fazer arguição de impedimento ou suspeição do juiz, Ministério Público, auxiliar de justiça. E ainda ele pode ficar quieto e se sujeitar aos efeitos da revelia, tá? Vamos analisar, então, a defesa do réu, a resposta do réu, contestação, onde ele efetivamente vai tentar se defender das alegações do autor. Então, a contestação, gente, ela está para o réu, assim como a petição inicial está para o autor, tá? É a forma pela qual a exceção, defesa, é exercida. Ela vai instrumentalizar essa defesa, tá? É um ato, né? É uma peça que vai ser colocada no processo. Via de regra, ela é escrita. No juizado especial, ela pode ser oral na audiência de conciliação, tá? E ela deve ser assinada por quem detém a capacidade postulatória, tá? Deve constar, assim como na inicial, nome, prenome, endereçamento, documentos indispensáveis, requerimentos de provas, né? Dedução de fatos e fundamentos jurídicos da defesa. E aqui a gente não precisa qualificar as partes se elas tiverem sido qualificadas corretamente na inicial, tá? A não apresentação da contestação acarreta revelia, tá? Com base no 344 do CPC. A gente tem o prazo de 15 dias para apresentar essa contestação, tá? Ou 30 dias se o réu for o Ministério Público, ente público, se a parte for representada por defensor público ou litisconsortes com diferentes procuradores e diferentes escritórios, tá? O termo inicial, né? O termo inicial para a contagem do prazo de 15 ou 30 dias para a contestação. Ele pode se dar em várias situações. Isso é uma questão que você tem que tomar cuidado, tá? Se ocorreu audiência de conciliação e mediação e não teve acordo, tá? Ou alguma parte não compareceu, vai contar, o termo inicial vai contar da audiência de conciliação e mediação, tá? Ou da última sessão, porque a gente viu que pode ocorrer mais de uma sessão. O termo inicial vai contar do protocolo do pedido de cancelamento de audiência pelo réu, se ele se manifestar que não deseja comparecer à audiência, então toma cuidado. Se você for manifestar para o seu cliente que ele não deseja comparecer, né, que ele não tem interesse em participar de audiência de conciliação, o seu prazo para contestar vai contar do protocolo do pedido. O juiz não vai mandar intimar você a apresentar a contestação, tá? E se houver litisconsórcio passivo, ou seja, mais de uma pessoa no polo passivo, né? Mais de uma parte no polo passivo da ação, o termo inicial vai começar a contar da data da apresentação do seu respectivo pedido. Então, vai ter o termo inicial vai figurar aí para cada uma dessas partes com base na data que foi o protocolo, tá? Não teve audiência de conciliação designada. Não, e aí, por isso, não houve o pedido de protocolo, não houve o protocolo do pedido de cancelamento. Como nós vamos ver quando começa esse prazo? Lá no 231, que a gente já estudou, lá quando a gente falou sobre prazos, tá? Então, todos os demais casos vai ser conforme o artigo 231, tá? E lembrando que existe aquela questão da juntada, do AR, do mandado, do edital. Tem que tomar bastante cuidado com esse prazo, tem que dar uma olhada depois novamente lá no 331, naquelas regrinhas lá que a gente já estudou, tá? Não sendo designada a audiência preliminar e havendo litisconsórcio passivo, se o autor desistir do processo com relação a apenas um dos réus que ainda não foi citado, tem o litisconsórcio passivo, mais de uma parte como ré, mais de uma parte ré. O autor desistiu do processo com relação a um que não foi citado. O
prazo para contestação vai correr da data da intimação que homologou a desistência. O prazo para contestação vai ter o seu termo inicial na data de intimação da decisão que homologou a desistência. Isso porque, senão, o outro réu ia ficar esperando a juntada lá do último mandado de citação para começar a correr prazo, né? Para começar a correr o prazo da contestação. E isso não vai acontecer, tem que ficar atento. Dá uma olhadinha lá no 231, parágrafo 1º, tá? E o que a gente vai alegar nessa defesa, né? Como é que a gente vai fazer essa contestação? Quando a gente fala de contestação, a gente tem aí a regra da eventualidade ou da concentração da defesa, tá? O que ela quer dizer? Que na contestação, o réu, ele tem que alegar toda a sua defesa. Concentrar toda a sua defesa na contestação. Nada de deixar para depois, tá? Porque se deixar para depois, pode correr o risco de não poder fazer, tá? Porque muitas questões, né, podem precluir. Então, ele tem que trazer tudo na contestação, tá? Então, toda defesa deve ser formulada de uma só vez, tá? Ainda que essas defesas sejam excludentes, elas devem ser feitas pela regra da eventualidade. Na eventualidade de o juiz não concordar com uma, pode ser que ele concorde com outra, né? Então, vai ter essa cumulação eventual, tá? Se o juiz não acolher uma tese, vai ter outra ali que ele possa acolher, tá? A gente tem que só tomar cuidado com utilizar de maneira apropriada essa defesa, com boa fé, né? Não fazer alegações absurdas, cumulações absurdas, atentando aí ao dever que nós temos de boa fé processual, tá? E o Código nos traz lá no artigo 337 defesas preliminares que nós temos que alegar, tá? Essas defesas preliminares, elas vão se referir à admissibilidade daquela petição pelo juiz, tá? Elas não vão discutir o mérito, elas são preliminares de mérito, antes do mérito. Então, vamos dar uma olhadinha lá no que o artigo 337 vai nos falar. E depois você vai ter que ler o 337 também, tá? Olha quantas matérias, quantas defesas a gente tem para a gente alegar preliminarmente. O que é isso, alegar preliminarmente? A gente vai ter a contestação, né? Antes da gente falar do mérito da questão, da realidade dos fatos, né, dos fundamentos jurídicos que a gente tem ao nosso favor, a gente vai abrir um tópico das preliminares de mérito. E aí aqui nós vamos alegar o que tiver aqui para ser alegado, tá? A gente vai analisar a petição inicial, o que der para a gente alegar aqui, a gente deve alegar, tá? Então, as matérias que nós temos: inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da inicial, perempção e dispendência coisa julgada, tá? Conexão, incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra apreciação que a lei exige como preliminar, e a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Vejam, nós estudamos a maioria quando nós estudamos os pressupostos processuais, né? São defesas aí de admissibilidade porque se vinculam aí a pressupostos processuais de validade, né? Positivos ou negativos, né? Tem que ter ou não pode ter. Então, percebam, né, que a gente está alegando aí vícios dentro do processo e por isso são preliminares ao mérito. Por que essas aqui estão vermelhinhas? Essas aqui estão vermelhinhas porque o juiz pode conhecer de ofício todas essas questões. Todas essas hipóteses o juiz pode conhecer de ofício, exceto a incompetência relativa e a convenção
de arbitragem. Lembra quando nós estudamos pressupostos processuais? E aí eu falei para vocês que alguns autores não consideravam a convenção de arbitragem um pressuposto processual de validade negativo, porque o juiz não podia conhecer de ofício? Então, aqui é o artigo que fala que o juiz não pode conhecer da convenção de arbitragem ex officio. E a gente já viu, né, essas questões, mas nós vamos dar uma repassadinha aqui, tá? Possibilidade de alegação de incompetência no foro do seu domicílio. Vai acontecer isso quando, tá? Quando o réu alegar incompetência absoluta ou relativa, tá? Só que essa possibilidade de alegação de incompetência, né, no foro do domicílio do réu, só vai acontecer quando a gente tiver autos físicos, ou seja, havendo processo físico, a ação foi proposta em juízo incompetente, deveria ter seguido regra geral do domicílio do réu. O réu, né, ou ainda outro, né, enfim, a ação, a alegação é de incompetência. O réu, ele pode alegar essa incompetência no foro do seu domicílio, né? Entende-se que o autor já entrou errado. O réu não vai ter que ter o ônus de ir lá comparecer à audiência e lá oferecer a resposta, né, em um juízo que está incorreto, a menos é a alegação do réu, né? Então ele tem essa possibilidade, tá? Só que só vai acontecer se os autos forem físicos, porque se os autos forem digitais, isso vai ser feito online, tá? Então, havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação pode ser protocolada no foro do domicílio do réu. Nós vamos ver como é que vai ser esse protocolo, tá? Aí, o que vai acontecer? O réu, ele não vai poder se resumir a alegar incompetência do foro, tá? Ele vai ter que apresentar toda a contestação, sendo a incompetência do foro uma matéria preliminar de mérito, que ele vai trazer dentro da sua contestação, mas ele tem que trazer a contestação toda, tá? Alegada incompetência, o que vai ser feito? Vai ser comunicado o juízo de origem, né, onde está o processo, e aí o juiz vai cancelar essa audiência, vai desmarcar essa audiência, tá? E só após a decisão sobre a incompetência é que essa audiência será remarcada no juízo que deve ser, no juízo correto, tá? Então, essa contestação vai adiar a audiência para que o réu, para que o réu não tenha o ônus de ir a um juízo que não é o adequado para julgar aquela causa, tá? Essa contestação, ela vai ser ou juntada na carta precatória, se o réu foi citado por carta precatória, já estudamos a carta precatória também. A carta precatória foi para a cidade do réu para citá-lo. Se a carta precatória ainda estiver lá, o réu ele pode juntar essa contestação na carta precatória e aí, né, a secretaria vai devolver essa carta precatória, a contestação virá junto. Agora, se não for essa hipótese de carta precatória, ou se a carta precatória já veio embora, esse réu vai poder distribuir, né, essa contestação no foro do seu domicílio, e aí esse juízo, né, seja o que recebeu a carta precatória ou seja o que foi distribuída a contestação, esse juízo, ele vai ser o juízo prevento, para se acaso for reconhecida realmente a incompetência do juízo originário e a competência desse domicílio do réu. Então, esse juízo será o prevento, né? Caiu na vara tal, vai ser considerada preventa para julgar a ação, que vai, né, ser remetida, tá? A incompetência relativa é exceção em sentido estrito, né? Ela tem que ser alegada sob pena de preclusão e o juiz não pode reconhecer de ofício. E a incompetência absoluta é uma objeção. O juiz pode conhecer de ofício a qualquer tempo, tá? Outra matéria que pode ser alegada é impugnação ao valor da causa, né? Quando isso vai acontecer? Quando o autor atribuiu um valor em desconformidade com 292 que a gente viu, ou ainda atribuiu um valor irrazoável, porque o 292 a gente tem
né, aquelas hipóteses, mas se acaso, né, a ação não tiver dentro das hipóteses do 292, o autor tem que atribuir um valor, né, conforme aí o seu entendimento. Se ele for irrazoável, também cabe a impugnação, tá? Essa questão pode acarretar emenda, né, inicial, o juiz mandar consertar, né? E, se não for alegada, vai gerar a preclusão por parte do réu, tá? Só um minutinho. Travou aqui meu negócio. Aí, agora vai voltar. Impugnação, vamos lá. Inépcia da inicial. Também é uma matéria, né, que o réu deve alegar, tá? E aqui tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? Eu até trouxe aqui para vocês as causas da inépcia da inicial, tá? A gente tem aí a hipótese de haver a inépcia quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Então, se houver aí alguma obscuridade, alguma dificuldade nessa compreensão dos fatos, né, da causa de pedir, o réu ele tem que alegar na defesa. Por quê? Se ele não alega isso, se ele fica silente, pode-se presumir que ele conseguiu compreender bem a defesa, a inicial. E aí, nesse caso, com base nisso, ele não poderia alegar essa inépcia, né? Novamente, operando a preclusão nesse sentido. Mas a inépcia, que a gente acabou de estudar lá na petição inicial, quando a gente estudou a petição inicial, também é uma matéria preliminar de mérito, tá? Temos aí também perempção, litispendência e coisa julgada, que ele pode alegar aqueles pressupostos processuais, né, negativos que a gente estudou. Pausa o vídeo, volta lá nos pressupostos processuais e dá uma olhada, dá uma recordada nisso. Conhecimento também ex officio pelo juiz, né? A conexão, né? E aqui, nesse caso, além de alegar conexão, a gente pode também alegar a continência, tá? Essa questão da conexão vale também para a continência, que também pode ser alegada, também nós já estudamos. Convenção de arbitragem também pode ser alegada, e aqui qualquer convenção de arbitragem pode ser alegada, tá? Vocês vão ver lá no 10º período que existem diferentes convenções de arbitragem. Se você faz uma convenção de arbitragem antes de ter qualquer conflito, ou se você já tem um conflito, depois faz a convenção de arbitragem, tá? Mas aqui o réu pode alegar qualquer um, tá? O juiz, neste caso, não pode conhecer de ofício, tá? É uma exceção em sentido estrito. Ela deve ser alegada sob pena de preclusão, sob pena de se entender que o réu aceitou a jurisdição estatal, embora havia aquele acordo, né, aquela convenção para jurisdição arbitral, tá? E deve ser juntado, né, como prova, o instrumento de convenção ou um conjunto de documentos que comprove que fora pactuada aquela convenção, tá? Convenção de Nova York, ela fala inclusive de e-mails, trocas de mensagens, tá? Que poderiam aí vir a provar essa existência da convenção, tá? Temos também aí a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Também relembrar a nossa aula lá de capacidade processual, tá? Capacidade postulatória, tá? A gente falou tudo pertinho ali, os defeitos de representação, o que é representação, o que é assistência, a gente falou tudo lá, tá? Volta, pausa, volta lá. Código de Processo Civil, Direito Processual Civil é uma matéria inteirinha interligada, uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, a gente tem esses defeitos relacionados à capacidade processual, tá? E também o juiz pode conhecer de ofício, tá? Também é conhecimento de ofício. Mas a parte, o réu, tem que alegar, né?
ele tem que ajudar o juiz, né? Nesse ponto é vantagem para ele alegar tudo quanto puder ser alegado, tá? Então, dá uma olhadinha também lá nos pressupostos processuais e quando nós estudamos as capacidades. A ausência de legitimidade ou de interesse processual, condições da ação, também estudamos. O juiz também pode conhecer de ofício, né, se essa causa não preencher as condições da ação e deve ser alegado pelo réu. Agora, interessante aqui, essa questão da ausência de legitimidade, né, a respeito do processo, é que quando o réu alegar a ilegitimidade passiva, que ele é parte legítima, quando ele fizer essa alegação, o autor ele vai ter o direito de pedir a alteração da petição inicial para substituir o réu no prazo de 15 dias, tá? Sendo o réu substituído, né, o autor vai pagar as despesas, os honorários e tudo mais. Agora, interessante é que a gente tem a hipótese de que, se o réu que alega, né, a ilegitimidade, se ele tem conhecimento de quem é a pessoa legítima, né, a figurar no polo passivo, ele tem o dever de indicar, sob pena de arcar, né, com as despesas processuais e indenizar o autor por eventuais prejuízos. E aí que vem a questão que fica interessante. O autor pode aceitar essa indicação e substituir o réu no prazo de 15 dias, ou ainda ele pode falar, beleza, você acha que é ele? Vem você também para cá, terceiro. E ele inclui esse terceiro no polo passivo, tá? Ampliando o polo passivo e ficariam os dois lá no polo passivo, o réu e aquele que ele indicou, tá? Indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita também deve ser levantada, né, lá na contestação, muito embora o juiz também possa ir conhecer de ofício, tá? E se essa concessão, como a gente já viu também quando a gente estudou a justiça gratuita, ocorrer depois da contestação, né, o pedido pode ser formulado aí por petição simples no prazo de 15 dias, tá? Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, você vai ter que verificar a depender daquela petição, né, daquele tipo de ação. Então, você tem que ver se aquela ação específica exige algum requisito, né, legal, né, e verificar a questão da falta de caução, aquele caso, por exemplo, do autor estrangeiro. Né? Então, vai depender aí daquelas circunstâncias do processo, mas é uma matéria que pode ser alegada, tá? Aí, trouxe uns exemplos aqui. Não pagamento de honorários de processo extinto sem resolução do mérito quando o autor entende com a mesma ação. Ele tem que fazer isso para poder fazer a repropositura da demanda. Tem que pagar os honorários. Não pagamento das custas. Não apresentação da caução para o autor que resida no estrangeiro, tá? Então, nós temos todas essas defesas, né, de admissibilidade, essas preliminares de mérito que o réu deve trazer em sua contestação, mas que não dispensa a defesa do mérito da questão, que vai vir na mesma peça, tá? Então, depois dessas defesas preliminares, ele vai proceder à defesa aí quanto ao mérito, né? Atacando aí os fatos e os fundamentos jurídicos que o autor trouxe, tá? Temos algumas defesas que podem ser feitas após a contestação, isso mesmo, tá? São aquelas defesas, né, referentes a fato ou direito superveniente, o réu não tinha como saber, né, aconteceu depois, então ele pode, né, apresentar nos autos depois, posteriormente, após a defesa, após a contestação. As objeções, que são de reconhecimento de ofício pelo juiz, né, e as matérias que, por força de lei, podem ser arguidas a qualquer tempo. A exemplo da decadência convencional, tá? E o que acontece? Sempre que for possível, né, que o juiz releve algum defeito processual para julgar essa demanda improcedente, é favorável, como a gente também já viu isso, a gente tem aí a busca pela resolução do mérito, né? Então, sempre que for possível, e o juiz já iria julgar
mesmo improcedente a demanda, é preferível que, ao invés de ele extinguir o processo sem resolução de mérito, ele julgue improcedente, tá? Quando a gente fala de contestação, a gente tem que ter em mente também, olha quantos detalhes a gente já viu das defesas que a gente tem que fazer, né? Que a gente pode fazer, que está à nossa disposição. A gente tem que lembrar do ônus da impugnação especificada, tá? O que é isso? Quando a gente faz uma contestação, a gente não pode impugnar por negativa geral todos os fatos. A gente não pode falar, juiz, não concordo com nada, tá tudo errado e pronto, né? A gente tem que fazer uma defesa específica. Não pode haver a negativa geral, tá? Então, devem ser impugnados especificamente as alegações de fato apresentadas pelo autor, tá? Sob pena de aquela alegação que não foi impugnada ser havida como verdadeira, ser tida como incontroversa, tá? Fatos impugnados quer dizer que o réu concordou, então é fato incontroverso, tá? E fato incontroverso não precisa nem de prova depois, tá? Então a gente tem que impugnar tudo. Quem está dispensado desse ônus da impugnação específica? Quem pode fazer uma impugnação por negativa geral? Defensores públicos, advogados dativos e o curador especial. A justificativa é que, exceto no caso do defensor público, que tem mais contato, mas o dativo e o curador especial que foi nomeado, eles não têm contato com o réu, às vezes nem não conhece o réu, às vezes é revel, já, né? Então não tem como. Não seria nem ético que eles inventassem alguma mentira para defender. Então, nesses casos, né, o ordenamento autoriza que eles façam uma defesa por negativa geral, né, para que fiquem impugnados, né, os fatos alegados e que não sejam tidos aí como verdadeiros, tá? Ainda que não impugnadas, né, a gente vai ter algumas alegações que, mesmo que se o réu passou despercebido e não impugnou, mesmo assim elas não serão tidas como verdadeiras. São exceções, né? A essa consequência negativa do ônus da impugnação especificado não feito, né? Então, mesmo que o réu não impugne, não vai ser considerada verdadeiras, não vão ser consideradas verdadeiras as alegações relativas a fato que não se admitir confissão, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento como indispensável para a prova, tá? E se os fatos impugnados, se os fatos não impugnados estiverem em contradição com a defesa como um todo. O réu não impugnou um ponto específico, mas a defesa como um todo traz fatos, né, traz alegações por parte dele que tornam como impossíveis as alegações do réu, tá? Então, indiretamente, implicitamente, acaba também aí impugnando as alegações do réu, tá? Então, nesses três casos, ainda que o réu não se manifeste, não impugne, não vai acontecer e essas alegações não serão tidas como verdadeiras, tá? E aí o réu, então, a gente já viu que o réu pode alegar defesas preliminares, que ele tem que seguir aqueles requisitos de nomes, endereçamentos, fundamentação, igual na petição inicial, né? Tem as alegações preliminares de mérito, que ele tem que trazer toda a defesa, que ele tem o prazo de 15 dias, que ele tem que também fazer defesa de mérito, né? Alegando ponto por ponto, impugnando ponto por ponto. Mas o que o réu pode aí pedir nessa contestação? Quais são os exemplos de pedido que esse réu pode fazer? Então, o réu pode pedir extinção do processo sem resolução do mérito. Juiz, essa preliminar de mérito aqui, ó, aconteceu, existe um defeito aqui, que eu aleguei em preliminar de mérito e esse processo tem que ser extinto sem resolução do mérito. Pode pedir a remessa dos autos ao juízo competente ou prevento, né? Quando a gente tiver uma incompetência ou uma conexão.
A devolução do prazo de defesa, né? Se for nula a citação, por exemplo. A improcedência do pedido do autor, e aí a gente está falando de mérito, tá? A condenação do autor às verbas da sucumbência, ou ainda a condenação do autor por litigância de má-fé, tá? A contestação que for intempestiva, ela vai ser indeferida, tá? Só que, se nessa contestação tiver afirmação de defesa que pode ser alegada pelo réu depois do prazo da contestação, por exemplo, as objeções, ela não vai ser desentranhada do processo. O que é desentranhada? É tirar aquela peça, contestação, aquelas páginas de dentro do processo, tá? Isso não vai acontecer. Agora, se essa petição, né, se essa contestação for desentranhada dos autos, mas se ela trazia provas com ela, os documentos, né, essas provas, esses documentos que ela trazia, eles não serão desentranhados. Primeiro, né, porque a prova, ela é destinada ao processo, né? E também porque até o réu revel é admitida a produção de provas. Então, desentranharia a petição, mas, né, ficariam aí os documentos juntados com ela, certo? Tratemos agora, então, pessoal, da reconvenção, tá? Vamos aqui. Vamos lá. O que é a reconvenção, né? A reconvenção é aproveitar o embalo do processo, tá? Basicamente. A reconvenção é uma demanda do réu contra o autor dentro do mesmo processo, aproveitando o embalo, tá? Pode ser essa demanda que vai vir na reconvenção de qualquer natureza, declaratória, condenatória ou constitutiva, tá? A gente vai falar em reconvinte e reconvindo. Perceba que o réu vai passar a ser um demandante e o autor vai passar a ser um demandado, porque o réu vai fazer pedido contra o autor, tá? Então, o réu, ao propor a reconvenção, ao apresentar a reconvenção, né, ele vai ampliar o objeto litigioso do processo, tá? Não é um processo incidente, a gente está dentro do mesmo processo, tá? E ele vai ampliar o objeto litigioso do processo, acrescentando aí novos pedidos em uma cumulação de pedidos ulterior heterogênea, né, ou heterotópica, tá? O autor vai ser intimado para responder no prazo de 15 dias, tá? E aí a gente vai ter um processo com duas ações judiciais, com duas relações jurídicas processuais independentes, tá? Um processo, duas ações autônomas, duas relações jurídicas independentes, tá? Sendo julgadas na mesma sentença, tá? Os requisitos e a forma da reconvenção vão ser os mesmos da petição inicial, tá? É uma opção do réu, gente. O réu tem a faculdade de apresentar a reconvenção, tá? E ela não dispensa a contestação, tá? Se o réu não apresentar a contestação e apresentar a reconvenção, mesmo assim ele vai sofrer aí os efeitos da revelia, tá? O prazo é o mesmo da contestação, porque ela tem que ser apresentada na mesma peça processual, tá? Ela não pode ser apresentada em peça processual diferente, tem que ser na mesma peça processual, tá? E aí, o réu vai aproveitar o embalo e vai fazer o pedido aí que ele tenha contra o autor, tá? Essa questão da sujeição à revelia, né? A gente, quanto à questão aí de considerar verdadeiros os fatos, né? Alegados pelo autor, se no conjunto, né, da contestação e da reconvenção, né, no conjunto dentro da reconvenção, ainda que o réu não tenha impugnado especificamente alegações que o autor tenha feito, se no conjunto o réu conseguir aí, ainda que indiretamente, né, impugnar
aquelas alegações, né, do autor, aí podem não ser considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Então, aí, embora a reconvenção não sirva como contestação, ela pode vir aí a servir para impugnar essas alegações que o autor tenha feito, tá? A gente tem alguns pressupostos, alguns requisitos, né, na propositura da reconvenção, tá? A gente tem aí, primeiro requisito, a causa pendente. Não existe reconvenção sem causa pendente. Então, imaginemos que o juízo para julgar os pedidos da reconvenção seja incompetente. Não vai haver remessa para o juízo competente, porque não existe reconvenção sem ação. Então, a reconvenção está ligada à ação judicial que já estava em curso, tá? Tem que observar o prazo de resposta, que é o mesmo da contestação, ela tem que ser apresentada junto com a contestação, tá? E ela tem que ter aí alguma conexão, tá? Só é permitida a reconvenção se os fatos que servem de base para o pedido do réu têm relação com o pedido ou a causa de pedir do autor, tá? Ou com o fundamento da defesa do réu. Então, tem que haver alguma conexão da reconvenção com a ação proposta pelo autor, tá? Um exemplo clássico é o acidente de trânsito, né? Que a gente vai ter aí a mesma causa de pedir, vai ter essa relação, né? Da causa de pedir, perdão, vai ter o mesmo fato, né? Vai ter essa relação aí com a causa de pedir do autor, e depois o réu vai fazer os pedidos dele com relação àquele determinado acidente de trânsito, né? Além dele falar que ele não tem que pagar nada, ele vai pedir ainda alguma coisa para o autor, tá? Relacionado com o fundamento da defesa, a gente tem um exemplo clássico também de ações de cobrança, né? O A cobra de B 50 mil reais. O B, na sua defesa, alega compensação, tá? Um fato aí extintivo do direito do autor. Alega compensação para tentar extinguir essa obrigação que ele tem com A, tá? E fala assim, juiz, na verdade, o autor me deve 100 mil. Então, esses 50 mil que ele está me cobrando, eu abati na dívida que ele tem comigo e eu ainda quero cobrar 50 mil dele. Então, esse pedido de cobrar os 50 mil do autor está relacionado com o fundamento da defesa do réu, tá? A gente tem que ter também, para a reconvenção, uma identidade ainda que parcial de partes, tá? Por que ainda que parcial? A gente tem A entrar com ação contra B. A reconvenção, via de regra, é de B contra A. Só que o B, o réu, ele pode ampliar o processo subjetivamente, ó, tá? Promovendo o ingresso de terceiro, ou como reconvinte, ou como reconvindo, tá? Então, o que o réu pode fazer? Ou ele pode chamar terceiro para figurar, né, no polo ativo, digamos assim, da reconvenção com ele, para entrar com essa reconvenção contra o autor, para ser autor da reconvenção junto com o réu, ou ele pode entrar com essa reconvenção, fazer os pedidos da reconvenção contra o réu e mais um terceiro, tá? O que não pode haver é a reconvenção apenas contra terceiro, né? Porque aí a gente teria que entrar com um novo processo, nem seria reconvenção, né? Seria uma petição inicial. O juízo da causa principal também deve ser o competente para julgar a reconvenção, tá? E não existe a possibilidade da remessa, né? É o caso que eu citei um outro exemplo para vocês, acho que de cumulação de pedidos, né? Que eu trouxe aquela pessoa que cobra a outra, né? O A cobra B, o B fala, não, eu não devo nada para o A. E é ele que me deve. Aí é um exemplo da reconvenção, tá, gente? Aí o B vai pedir contra A, né, o que ele acha que é devido e alega aí aquela causa trabalhista, né? Aqueles débitos trabalhistas. Não posso acumular pedidos da justiça comum, né, com uma justiça especial, tá?
tem que ter compatibilidade de procedimentos e, na dúvida, aceita a reconvenção e manda para o procedimento comum, sendo possível, tá? Tem que ter também interesse processual, tá? Se eu quero só a improcedência do processo, eu não preciso reconvir, dá para atingir esse objetivo com a minha contestação, tá? No GESP tem o cabimento vedado, tá? Tá aqui, GESP veda, tá? O cabimento, via de regra aí, é na justiça comum, né? No procedimento comum, não cabendo no GESP, porque no GESP só cabe o pedido contraposto, que a gente vai ver que é mais restrito, tá? E tem que arcar também com as despesas processuais. Inclusive, gente, a reconvenção vai ter valor da causa, tá? Qual que é a diferença, então, da reconvenção e do pedido contraposto? A semelhança é que ambos são demandas formuladas pelo réu contra o autor, tá? E as diferenças é que o pedido contraposto ele é bem mais simplificado que a reconvenção, tá? Não possuindo a autonomia que a reconvenção possui. Ele é permitido no juizado especial e se por acaso o autor desistir da demanda, o pedido contraposto também cai por terra, tá? Porque ele é vinculado, ele não é autônomo, tá? Diferentemente da reconvenção, que a gente tem um processo e duas ações autônomas, tá? E aqui na reconvenção o objetivo é menor, tá? No pedido contraposto. No pedido contraposto, o objeto é menor, só podendo ser formulado com base nos mesmos fatos utilizados pelo autor para propor a ação. Eu não posso ter a mera conexão, né, relação, e nem mesmo se basear, né, nos fundamentos da defesa para fazer o pedido contraposto. Não pode. E aí, gente, superada essa questão da reconvenção, né, que realmente basicamente é isso, né, o pedido, nova demanda do réu, agora contra o autor, a gente tem que falar da revelia, tá? Então, a gente falou aí, né, as atitudes que o réu pode tomar, né? Ele pode contestar, ele pode reconvir, né? Pode apresentar só contestação, pode apresentar contestação e reconvenção, pode propor apenas a reconvenção, tá? E aí, como a gente tratou, né, daquela questão da resposta do réu ser um ônus, né? E ter consequências negativas caso não seja cumprido, né? É uma faculdade, mas que se não for exercida tem consequências negativas, cabe a nós aí tratar da revelia, tá? Que é uma das consequências negativas dessa ausência de contestação, tá? Quais são os efeitos da revelia? A revelia, ela é um ato-fato, ela é um ato no processo, ela acontece, né? Ela existe, e aí o que vai acontecer depois são os efeitos que ela produz, tá? Quais são os efeitos que ela pode gerar? A presunção da veracidade das alegações de fato feitas pelo demandante, tá? O que não quer dizer que implica procedência, apenas a presunção da veracidade das alegações de fato, tá? Feitas pelo autor. Os prazos contra o réu revel que não tem advogado, não apareceu no processo, fluem a partir da publicação da decisão, tá? Não vai haver, então, a intimação desse réu revel. Temos também como efeito a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, porque o lugar adequado seria a contestação. Não contestou, perdeu esse direito, né, de alegar algumas matérias de defesa. Só que aí a gente ressalva as do 342, que são aquelas defesas, né, que podem ser feitas mesmo após a contestação, tá? E também a revelia pode resultar aí no julgamento antecipado do mérito da causa, caso se produza a presunção de veracidade. Mas quando é que não vai ocorrer essa presunção de veracidade?
não vai ocorrer a presunção de veracidade quando, havendo pluralidade de réus e um deles contesta a ação, não vai haver a presunção da veracidade quanto à alegação de fato que seja comum, mas só do fato que seja comum, tá? Então, o fato que seja comum ao litisconsorte revel e ao litisconsorte que contestou, ele não vai ser, não vai ocorrer essa presunção de veracidade para aquele que foi revel, tá? Mas é só a respeito do fato comum, tá? Quando se tratar de direito material indisponível, quando a inicial estiver desacompanhada de documento que a lei considere indispensável para a prova, tá? Quando não houver verossimilhança na postulação do autor, não parece muito real isso que ele está falando. A revelia, a gente não faz milagre, tá? O juiz, ele tem que sentir, pelo menos ali, que há realmente a verossimilhança daquelas alegações. Senão, não é possível, né, ocorrer a presunção de veracidade, porque a revelia por si só não faz milagre a ponto de julgar, de acarretar a procedência indevida do pedido, né? Casos de citação ficta ou casos de réu preso, que aí o curador especial vai promover a defesa. Lembrando, a gente já viu essa questão do curador especial, a gente já viu também a questão da pluralidade de réus, né? Aqueles atos que aproveitam-se entre os litisconsortes, tá? Então, pausa aí, depois você volta lá no seu caderno e depois você volta aqui para o vídeo, tá? E também nos casos de terceiro que ingressou no processo como assistente do revel, que ele vai ser considerado seu substituto processual e aí também não vai, não vai ocorrer a presunção da veracidade, que é um dos efeitos da revelia, tá? Então, a revelia, né, como já disse, é um ato-fato e ela não vai implicar necessariamente na vitória do autor. O réu que for revel ainda poderá tratar a respeito de direito, tá? Não vai poder discutir os fatos, desde que não sejam aqueles que caem naquelas hipóteses dos 342, desde que não sejam aquelas situações do 342, tá? Ele perde o direito aí de discutir os fatos, pode tratar do direito posteriormente, sem problema, tá? E ele pode intervir em qualquer fase do processo, encontrando o processo da forma que esteja, né? E vai poder produzir provas, ele vai poder requerer essa produção de provas, tá? Então, a gente tem aí essas questões que podem acontecer com o réu, né? O que ele pode fazer, já vimos as respostas que ele pode oferecer, esses meios de defesa, né? Os efeitos da revelia, tá? E então, cabe agora a gente passar para uma fase adiante, tá? Dentro aí dessa nossa análise de como vai ocorrer, né, o passo a passo do processo. Então, a gente viu que o réu citado ele tem essas três opções, né? Ficar inerte, e aí correr o risco de sujeitar aos efeitos da revelia, apresentar contestação, ou apresentar contestação com reconvenção ou só reconvenção, né? E aí, diante de uma dessas situações aqui que o réu tem para tomar, né? Um desses caminhos que ele tem para tomar, se o juiz verificar que já é possível julgar a causa sem precisar produzir provas, ele determina o julgamento do processo no estado que o processo se encontrar. O processo até aqui está assim, dá para julgar? Dá. Não precisa de provas? Não. Então, o juiz pode julgar a causa, tá? Mas desde que não haja necessidade de instrução probatória. Será o julgamento conforme o estado do processo, tá? No julgamento conforme o estado do processo, a gente pode ter aí julgamentos com ou sem resolução de mérito, tá? Julgamento conforme o estado do processo. Extinção do feito sem resolução do mérito, não vai resolver o mérito, acontece quando? Quando feita a inicial, apresentada a contestação e o juiz entende que é caso de extinção sem o julgamento do mérito.
E aí ele vai julgar o processo conforme o Estado, com fundamentação, né, no 485, que a gente também já viu, a gente já estudou o 485, tá? Que são as hipóteses de extinção sem resolução do mérito. Lembrando que não pode, né, não pode ocorrer isso se houver necessidade de instrução, tá? Se precisar de produção de provas, não pode ocorrer o julgamento conforme Estado, tá? Exemplo, o réu aponta inépcia da inicial e o juiz concorda, tá? Agora, por outro lado, o julgamento conforme Estado do processo com a resolução de mérito, a gente tem a seguinte situação. Feita a inicial, apresentada a contestação, e o juiz verifica que incide alguma das hipóteses do 487, 2 e 3, e entende que já dá para julgar o processo, tá? Quais são as hipóteses? Ocorrência de prescrição e decadência ou homologação de reconhecimento da procedência do pedido, transação ou renúncia, tá? Então, o processo é julgado no estado em que se encontra com a resolução do mérito, tá? Exemplo aí é a homologação do acordo, tá? Diferentemente, a gente tem o julgamento antecipado do mérito, tá? Aqui a gente viu julgamento conforme o estado do processo, tá? Lá no julgamento antecipado do mérito, a gente vai ter aí o acolhimento ou a rejeição do pedido formulado na ação ou na reconvenção, a ação principal, né? E a reconvenção, elas vão ser julgadas juntas, né, sentenciadas juntas, né, a ação originária, né, que deu origem ao processo e a reconvenção, tá? E aqui, esse acolhimento ou a rejeição serão formulados, né, com base no artigo 487.1, tá? Que é quando o juiz julgar procedente ou improcedente o pedido. Veja que aqui, no julgamento conforme o estado do processo, ele vai verificar a ocorrência de prescrição e decadência ou homologação, né, de reconhecimento de procedência, transação ou renúncia. Já no julgamento antecipado, ele vai julgar procedente ou improcedente sem necessidade de produção de provas, tá? Se precisar de produção de provas, não pode ter o julgamento antecipado, tá? As hipóteses estão lá também no artigo 355, tá? Ocorre quando não há necessidade de produzir outras provas, tá? E o réu for revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, tá? E também o réu não pedir provas, né? Porque o réu revel pode pedir a produção de provas, tá? Se ele não fizer isso, né? E forem presumidas como verdadeiras as alegações de fato que o autor formulou. Ou ainda, quando não houver necessidade de produzir outras provas, né? Vai haver aí o julgamento antecipado do mérito, tá? Por exemplo, como que vai acontecer isso sem precisar produzir mais provas, né? O autor entra cobrando um determinado valor do réu, né? Tem lá o título. O réu vem e apresenta um recibo. E o autor não fala nada a respeito desse recibo, não impugna o recibo, né? Não precisa de produzir mais provas. O juiz já tem capacidade de julgar, né, improcedente o pedido do autor, né? O réu contestou, já aprovou, não precisa de produzir mais provas, tá? O que era essencial já foi feito, tá? Então, a gente tem essas hipóteses aí do julgamento antecipado do mérito. Adianta o mérito, antecipa o mérito, tá? Pode haver também, gente, o julgamento antecipado parcial do mérito, tá? Que é chamada aí da hipótese de descumulação de pedidos. Por quê? O juiz já vai resolver uns pedidos antes, então vai descumular. Se quando eu estou cumulando, eu estou adicionando pedidos, na descumulação eu estou tirando pedido, né? O juiz pode decidir, então, apenas parcialmente, apreciando alguns pedidos antes da fase instrutória, tá? E aí, nesse caso também, não vai depender de prova, esses pedidos que o juiz já está julgando.
Vamos imaginar que temos uma ação aí pedindo dano moral e material. O dano moral já está comprovado aqui. O dano material, eu vou precisar de produção de prova, vou precisar de perícia, não tem como julgar antecipadamente. Então, o juiz pode julgar, né, como o dano material já está cabalmente comprovado pelas provas apresentadas na inicial, por exemplo, né, o juiz já pode julgar aí procedente o pedido de dano moral e o processo continua com relação ao dano material. Nesse caso, foi feita uma descumulação, já resolveu, né, o pedido do dano moral, né? E essa decisão, gente, é interessante porque ela vai ter natureza de decisão interlocutória. Por quê? Ela resolve o mérito, mas não coloca fim no processo, tá? Então, o recurso cabível, vocês vão estudar isso ainda, vai ser o agravo de instrumento, tá? Só que, né, depois que resolvida, né, depois que proferida essa decisão interlocutória, se ela não for alterada através de recurso, né, ela vai fazer a coisa julgada e ela não vai voltar a ser discutida na sentença, tá? Já vai ficar resolvido aqui. Não vai ter sentença aqui, mas a questão já vai ficar resolvida por meio de decisão interlocutória, tá? Podendo, inclusive, ser feito aí o cumprimento de sentença definitivo dessa decisão, tá? Quando que, então, vai acontecer o julgamento antecipado parcial, tá? Vai ocorrer quando um ou mais pedidos que foram formulados ou parcela desses pedidos mostrar-se incontroverso, tá? Aquele conceito lá de pedido incontroverso que a gente já viu, tá? Ou estiver em condições de imediato julgamento, que é o exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês do dano moral, tá? Então, vamos lá. O que a gente viu, né? A gente viu que o réu tem algumas respostas, né, que ele pode oferecer, né? E vimos, inclusive, que, a depender de como o réu se comporta, né, o juiz pode julgar, né, o processo conforme o estado do processo, né, pode julgar o feito conforme o estado do processo, né, com ou sem a resolução do mérito, ou ainda fazer o julgamento antecipado do mérito, né, total ou parcial, tá? Nesses casos, né, vai haver necessidade de produção de provas, mas, né, vai ter casos que a gente precisa produzir provas para que o juiz possa decidir a questão. O julgamento antecipado parcial do mérito é um desses casos, né? O juiz não julgou tudo porque um deles, por exemplo, precisa, né, da instrução probatória para que o juiz forme sua convicção. Então, não sendo o caso de julgamento conforme o estado ou julgamento antecipado do mérito, o processo vai passar, né, para a fase de organização e saneamento, que a gente também já viu sobre ela, quando a gente viu as fases do processo. Vamos relembrar, tá? A organização e o saneamento do processo, né, estão ali no meio, né, entre uma fase e outra, vai inaugurar, né, a fase de instrução processual, é imediatamente anterior à fase de instrução processual, tá? Via de regra, ela é feita por decisão escrita, tá? Mas pode ser designada audiência para o saneamento com as partes, sendo que, em casos de alta complexidade, essa audiência aí para saneamento do feito em conjunto é um dever do juiz, tá? Pode haver convenção processual de saneamento. As partes podem apresentar juntas uma petição com as questões de fato de direitos já organizadas, para que o juiz depois faça análise, né, alterações ou inclusões que achar necessário e também julgar, decidir a respeito de outras coisas, produção de provas, né, verificar se todos os pressupostos processuais estão preenchidos, para que se passe depois à instrução probatória, né? Então, o juiz vai organizar, sanar qualquer defeitinho do processo que tem aqui, para que, quando a gente produz a prova, essa prova seja bem destinada, né? A gente saiba o que a gente precisa provar, né? A gente sabe
em que estado está o processo para que a gente possa produzir a nossa prova da melhor maneira possível para poder influenciar no julgamento do juiz. Então, quais são os objetivos da decisão de organização e saneamento do processo? Resolver questões processuais pendentes, delimitar questões de fato, tá? Os pontos controvertidos, as questões, tá? Ponto controvertido é meio controverso, porque se é ponto, não haveria em tese discussão, né? Não seria controvertido, mas sim incontroverso, né? A gente pode falar então nas questões. As questões são esses pontos controvertidos, né? Ou seja, o autor alegou uma coisa, o réu alegou outra, rebateu, então está controvertido. Precisamos, né, fazer a prova para verificar aí quem está com a razão, se algum deles está com a razão. Eles estão buscando com a prova provar as suas alegações, né? Delimitar as questões de direito, tá? Redefinir a distribuição do ônus da prova, né? A nossa hipótese de previsão, a nossa hipótese de ônus da prova diz respeito ao ônus estático da prova. Então, o que quer dizer isso? Previsão legal, ônus da prova estático, ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, ó, coloquei aqui embaixo para vocês, e ao réu incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tá? Se o juiz for manter, né, essa hipótese de previsão legal, beleza, ele não precisa nem falar nada. Agora, se ele for redistribuir o ônus da prova, ele tem o dever de comunicar às partes para que as partes não fiquem no escuro, né? Para que as partes saibam qual que vai ser o ônus delas, para que elas possam se desincumbir deles provando, né? Elas têm que saber sobre o que elas precisam fazer prova, tá? E isso vai acontecer quando as peculiaridades da causa assim determinarem, né? Porque pode haver aí uma impossibilidade ou excessiva dificuldade para cumprir esse ônus da forma que está, a depender da causa, né? Então, o juiz ele vai buscar garantir ali uma paridade de armas entre as partes, né? Se tiver muito difícil, extremamente difícil, excessivamente difícil para que o autor possa provar o fato constitutivo de seu direito, por exemplo, o juiz pode inverter esse ônus da prova, né? A depender das situações do caso, tá? E também se destina à decisão de organização e saneamento do processo, a designação de audiência, audiência de instrução, tá, gente? Não é conciliação aqui, não. Audiência de instrução e julgamento, e se isso for necessário, se as partes, né, pediram pela produção de prova oral, tá? E o prazo para a apresentação de testemunhas. A respeito dessa decisão, gente, as partes podem pedir esclarecimentos e ajustes para o juiz no prazo de 5 dias. Então, o que as partes podem fazer? Juiz, não ficou muito claro isso que o senhor falou aqui, tá? Ou ainda, juiz, o senhor colocou aqui que essa questão é controvertida, que esse ponto é controvertido, porém, está em controverso. Eu aleguei e ele concordou. Pode retirar, né, essa questão como controvertida na decisão. Isso já está em controvérsia, isso já está superado. Então, elas podem também trazer esses ajustes para que o juiz possa aí avaliar, né, a sua decisão, tá? E se não for feito isso no prazo de 5 dias, essa decisão vai ser estabilizada. E aí não vai poder mais haver essa mudança. Então, a gente tem que ficar atento ao prazo de 5 dias para pedir esclarecimentos ou ajustes na decisão de organização e saneamento, sob pena de estabilização da decisão saneadora, tá? Gente, respostas do réu. É isso,
tá? A gente viu aí bastante coisa, né? Vimos aí as hipóteses de resposta, estudamos mais a fundo, né, as defesas do réu, tá? Vimos sobre essa questão aí do saneamento, dos tipos de julgamento que a gente pode ter de maneira antecipada, julgamento conforme o estado do processo, julgamento antecipado do mérito, tá? A questão daquela parte teórica do direito de defesa, tá? São questões todas bastante importantes, tá? Para quando vocês forem atuar aí na advocacia. Então, tem que tomar bastante atenção. Contestação, geralmente, é uma peça maior que a petição inicial, porque o réu tem que rebater item por item, né, da petição inicial, então a gente tem que ficar bastante atento, né, com todas as provas que a gente pode fazer, tá? Com todas as consequências que a gente pode sofrer se a gente não fizer a contestação. A gente tem que ficar atento com as matérias que a gente tem que alegar, com o que a gente tem que pedir. Então, leiam os artigos que foram indicados, né, aqui no vídeo, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre teoria geral da prova. Até mais!